Olá, pessoal, voltando aqui para a segunda parte do nosso CV Connect Esportes, tanto no YouTube quanto no Spotify. Você pode nos acompanhar. Se você, eh, se você não sabe como, se você está no YouTube e não sabe como clicar no Spotify, a gente vai deixar o link aqui na descrição para você poder acessar lá e nos seguir lá. E se você está no Spotify e não sabe nos achar no YouTube, também vamos deixar o link na descrição. Link no YouTube na descrição. Desculpa aí, desculpa aí. É o seguinte, vamos agora falar de Campeonato Carioca e Campeonato Paulista. Nós havíamos feito um compromisso com você de falar sobre o Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, Campeonato Gaúcho e também o Campeonato Mineiro. Porém, o Campeonato Mineiro, no último vídeo nós já falamos, está suspenso até o momento. Não se sabe se vai começar dia 21, se vai começar depois. E o nosso glorioso Campeonato Gaúcho ainda não começou, começa dia 21. Nós vamos comentar o Campeonato Gaúcho na semana que vem. É o seguinte, vamos agora comentar a primeira rodada do Campeonato Carioca, que para o Flamengo é a segunda, né? Para o Flamengo é a segunda. Flamengo que venceu, estraçalhou a Portuguesa do Rio 4-1. Aliás, parabéns à torcida do Flamengo. 52 mil pessoas no Maracanã para ver o Flamengo e Portuguesa Carioca no Campeonato Carioca, para ver o time titular do Flamengo finalmente em ação. A equipe do Flamengo jogou sub-20 na quinta-feira contra o Audax, partida que era da quinta rodada e foi antecipada porque o Flamengo tem que ir a Brasília jogar com o Palmeiras a Supercopa. Aliás, nós vamos ter, nós vamos ter a comentário da Supercopa aqui. Nós vamos ter o comentário da Supercopa aqui no dia 28, logo após o jogo Palmeiras e Flamengo. Muito bem. Palmeiras que será assunto também aqui nesse vídeo. É o seguinte, Flamengo, todo mundo sabe que é o grande favorito ao Campeonato Carioca. Fez 4 gols ontem, inclusive. Vamos compartilhar a tela aqui. Fica até melhor. É, Fica até melhor. A gente vai compartilhar a tela aqui do Campeonato Carioca. Fica até melhor para a gente ver. O Flamengo fez 4 gols a 1 na equipe da Portuguesa. O Flamengo estraçalhou. Estraçalhou a Portuguesa do Rio. Agora sim, nós vamos compartilhar a tela. Tá aqui. Tá aí na tela compartilhada. 4 gols a 1, Flamengo em cima da Portuguesa. Pedro, Gabigol. Aí a Portuguesa diminuiu com o Edson Cariús. Depois Fabrício Bruno fez aos 50 e o Thiago Maia aos 86, fechando. O Caixão tem muito o que comentar. Houve a estreia de Vitor Pereira à frente do Flamengo. Nós, nós havíamos dito que ele ia estrear na quinta-feira. Não estreou, estreou agora, né? E a equipe do Flamengo é franca favorita ao Campeonato Carioca. Não tem nem o que dizer sobre esse time, sobre esse jogo. É simplesmente um- uma montanha abismal de distância do Flamengo para com os times pequenos do Rio de Janeiro. Lembrando que a Portuguesa da Ilha, ela jogou ano passado a Série D do Campeonato Brasileiro, não foi bem, não foi bem na Série D e tá, assim como todos os times pequenos do Rio de Janeiro, fadado aí a tomar esse tipo de baile de futebol é, que foi para o Flamengo. O Flamengo lidera a competição com 6 pontos, porém o Flamengo só lidera porque o Flamengo tem 2 jogos. Como eu disse, teve que antecipar um jogo contra o Audax. Audax, esse que também jogou ontem e venceu o Botafogo do Rio de Janeiro por 1-0. Botafogo jogou com o time C. Botafogo jogou com uma equipe C, uma equipe. Aliás, o Botafogo esse ano tá nem aí pro Campeonato Carioca. Essa que é a verdade. Botafogo
O Botafogo está se preparando mesmo para a Sul-Americana, inclusive a sua torcida sempre está entoando por aí, está entoando por aí que a equipe do Botafogo ela tem que se preparar para a Sul-Americana. O Campeonato Carioca é apenas um torneio de preparação, mas jogou com o time B, com o time B e tomou um gol do meio da rua, do meio campo do Audax. A gente não vai passar aqui porque a gente não tem os direitos, né, para passar, mas aqui está o valor, tá o valor, aqui está o resultado, 1-0 para o Audax, e um resultado surpreendente até. Vamos lembrar que esse mesmo Audax perdeu para o Flamengo na primeira rodada no Maracanã. Primeira rodada não, no jogo antecipado no Maracanã, também por 1-0. Só que o Flamengo com um time muito remontado, um time que não era esse time que jogou ontem contra a Portuguesa Carioca. Então, Botafogo tem que ganhar o próximo jogo. Tem que ganhar o próximo jogo, a gente vai comentar aqui na quinta-feira. E, e é isso. Botafogo tem que ganhar o próximo jogo. Inclusive, por falar em Botafogo, quem está junto com o Botafogo no vexame é o Vasco. O Vasco, que jogou no sábado à tarde. Aliás, eu assisti esse jogo. O Vasco empatou 0-0 com o Madureira. Né? Madureira é uma equipe tradicional do Rio de Janeiro. É, é de um bairro tradicional da cidade do Rio. E é isso. E o Vasco da Gama, aliás, a torcida do Vasco da Gama está de parabéns. O Vasco da Gama lotou o estádio São Januário, a torcida do Vasco, fez uma grande festa. O Vasco da Gama que homenageou o Roberto Dinamite, né? Roberto Dinamite falecido no último domingo, no dia 8, no último domingo, homenageou o Roberto Dinamite. A neta do Roberto Dinamite entrou com a camisa do Vasco, botou a camisa do Vasco no centro do gramado. Achei bonita, achei boa a festa, mas o time do Vasco era um time C. Por quê? Porque o Vasco principal, tanto o time A como o time B, está nos Estados Unidos, fazendo lá a preparação para jogar a Florida Cup. Florida Cup é um torneio de verão ali que envolve vários times que vão lá para ganhar dinheiro, evidentemente. E o Vasco foi convidado e simplesmente foi. Se inscreveu e foi, né? Se inscreveu e foi, está jogando aí com o time reserva. O que mostra que o Vasco também, apesar da 77 Partners, apesar de ter já um investimento da SAF, o Vasco também não tá dando a importância que deveria dar para o Campeonato Carioca, penso eu. A equipe do Vasco, assim como a equipe do Botafogo, elas têm por obrigação ganhar esse Campeonato Carioca. Por quê? Porque são duas equipes que estão apostando em projetos inovadores, em SAFs. Aliás, mais para frente, mais para o começo do Campeonato Brasileiro, nós vamos falar das SAFs aqui. Nós vamos fazer um programa específico de SAF, vamos falar da SAF do Cruzeiro, do Vasco, do Botafogo, do Bahia, né? Nós vamos falar dessas SAFs e o quanto elas estão modificando o futebol, mas para isso primeiro precisa ter resultado. Precisa ter resultado. E para isso o Vasco e o Botafogo tem que ter troféu, tem que ter taça, tem que ter título. Então eles têm que levar a sério esse Campeonato Carioca. Tudo bem que o Flamengo está um passo acima dos outros, mas o Flamengo não é imbatível. Pode ter um dia aí que o Flamengo jogue mal e o Vasco ganhar do Flamengo, como vem ganhando ultimamente, assim como o Fluminense vem ganhado muito do Flamengo ultimamente. Então, não é um bicho de sete cabeças. O Vasco empatou em 0-0 com a equipe do Madureira. O Vasco vai seguir jogando essas primeiras rodadas com a equipe C, que é uma equipe ruim. O jogo, por exemplo, foi um jogo agradável, mas foi um jogo onde os goleiros não trabalharam. Eu, inclusive, assisti esse jogo na Casa TV, né? A gente disse aqui
no último vídeo, que tanto o Vasco quanto o Botafogo só vão passar jogando em casa na Cazé TV, porque só aceitaram a proposta da Cazé TV por causa do Flamengo. O Flamengo não quis ganhar um X igualitário, o Flamengo sempre quis ganhar um X a mais, e a proposta da Band era de benefício ao Flamengo e ao Fluminense. E o Vasco e o Botafogo simplesmente não aceitaram. Não aceitaram e por isso estão jogando em casa. Lembrando que isso não impede o Vasco de aparecer na tela da Bandeirantes, porque jogos fora de casa, a Band pode exercer a lei do mandante, e aí, como por exemplo, até Audax e Vasco fora de casa, a Bandeirantes vai fazer esse jogo, porque o Audax é do pacote da Band, né? No pacote da Band Esportes, enfim. E, inclusive, Fluminense e Vasco também será a transmissão na Band, Fluminense e Botafogo vai ser a transmissão na Band, então isso não impede eles de aparecerem, mas como mandante, a Bandeirantes não pode transmitir o Vasco nem o Botafogo. Muito bem, então é isso. O Vasco e o Botafogo precisam de título para consolidar as suas SAFs. E para isso, o Campeonato Carioca é importantíssimo. Eu discordo dessa ideia de jogar o Campeonato Carioca com um time sub-20, com um time C. Eu discordo totalmente. Eu acho uma falta de planejamento grande. Aliás, por falar em Cazé TV, eu acompanhei esse jogo na Cazé TV. Daqui a pouco a gente fala do Fluminense, tá? Eu acompanhei esse jogo na Cazé TV, vou até tirar daqui. É o seguinte, eu não gostei muito da transmissão da Cazé TV. Foi a primeira vez que eu vi um jogo na Cazé TV. Aliás, nós vamos analisar aqui todas as transmissões desses campeonatos, tanto o Campeonato Mineiro, Gaúcho, todas as transmissões de TV e de internet. Desculpa, gente. É o seguinte, eu acho a ideia da Cazé TV uma ideia promissora, uma ideia nova, realmente, de fato, mas não vende aquilo que ela propaga durante o jogo. Durante o jogo não vende. Ela vende uma transmissão diferente da televisão e não é uma transmissão diferente da televisão. É uma transmissão absolutamente igual. Só que falta a Casa TV um comentarista de arbitragem e falta também um comentarista que faça contraponto ou então que comente o outro time. Por exemplo, nós tivemos nesse jogo, Vasco e Madureira, só o Juninho comentando. Você tinha lá o Luiz Felipe Freitas, né, o grande narrador, experiente, de andar TNT, inclusive, foi da TNT há muito tempo, agora está na Cazé TV, né? O Casimiro também já foi da TNT, de vez em quando ainda agora faz jogos só na sua live, o que é certo. Casimiro que é vascaíno, então estava transmitindo o time do coração, mas eu acredito que o Casimiro poderia ter tido uma interação maior com o Juninho Pernambucano. Juninho Pernambucano, grande ídolo, Vasco, fez aí os comentários da Cazé TV na Copa, mas, ao mesmo tempo, a quantidade de interferências do Juninho Pernambucano, sendo só ele o comentarista, te enjoa um pouco, porque toda hora ele que está falando, toda hora ele está falando, e ele está falando sempre do Vasco, ele não fala do Madureira. Então, o que acontece? O que eu proponho à Cazé TV é contratar um comentarista de arbitragem. Tudo bem que a arbitragem no jogo Vasco-Madureira não foi exigida, né, porque não foi um jogo de lances muito ríspidos, foi um jogo, desculpa, não foi um jogo de lances muito ríspidos, mas foi um jogo bom, um jogo frenético, mas ao mesmo tempo não houve assim uma interação dos goleiros, tanto do Madureira quanto do Vasco. Então, é isso. Falta um comentarista de arbitragem, não tinha. Falta um comentarista que comentasse o outro time, que não tinha, né? Que não tinha. Ali era uma transmissão muito em prol do Vasco,
Poderia, por exemplo, pegar um ex-jogador do Madureira para comentar o Madureira. Por exemplo, o Dejair, por exemplo, que é o símbolo do Madureira, durante muitos anos jogou no Madureira, jogou também no Vasco, jogou também no Fluminense, né? Poderia contratar ali por um jogo, se quer, um outro comentarista que fosse do time. A mesma Casa TV fez Botafogo e Audax, domingo. E aí o que que acontece? Eles contrataram um youtuber que é torcedor do Botafogo e o Juninho Pernambucano para comentar o Botafogo. Tudo bem que a maior audiência é do Vasco e do Botafogo, é de torcedores do Vasco e do Botafogo. Mas eu acho que poderia fazer uma coisa mais igualitária, poderia dar voz também aos times menores. Eu acho que o Casé já deve ter pensado isso, né? Acredito eu. Outra coisa também que me irritou um pouco é a falta de interação dos repórteres de campo. Muito pouca interação. Muito pouca interação. Tinha que ter um pouco mais de interação, um pouco mais de informação de campo, como é feito também nas, nas grandes mídias, poderia. Eu acho que a Cazé TV ainda tem um pouco a crescer. Não muito, porque já é uma, uma empresa grande, né? Já é uma empresa grande, já sabe mais ou menos o métier que tem que ir, que tem que fazer, só que ao mesmo tempo falta um pouquinho de contraponto. Um pouquinho de contraponto, né? Um pouquinho de um outro comentarista comentar, ou até para concordar com o Juninho, está faltando. Então, ouvir só a voz do Juninho durante 90 minutos enche o saco, enche o saco. E também eu não gostei muito das piadinhas feitas, que é uma coisa que eu condeno na transmissão da Amazon, do Thiago Life, e que em alguns pontos, em alguns minutos, foram predominantes ali na transmissão da Casa TV. Por exemplo, o que que eu tenho a ver com. Tinha um jogador lá chamado Paixão. Não sei se era do Vasco, se era do Madureira. Ou se era do Madureira. O que que eu tenho a ver com a paixão do Juninho, do Casé, do Luiz Felipe Freitas com a sua esposa? Foi feita uma piada em cima do nome do cara para declarar para as mulheres de cada um. Eu não tenho nada a ver com isso, eu quero assistir o jogo. Eu quero assistir o jogo. Então, assim, piadas um pouco sem graças também não cola muito para futebol. Não cola muito para futebol. Tem que ser piadas de jogo pro jogo. Aí sim, como o Silvio Luiz sempre fez. Agora, esse tipo de coisa para levar para uma brincadeira íntima, pessoal, sua, não acho legal e ficar colocando na televisão. Então é isso. O Vasco agora vai jogar fora da Cup e tem aí a segunda rodada do Carioca com o time sub-20. Vamos falar agora do Fluminense. O Fluminense no sábado estreou no Campeonato Carioca. Vamos botar aqui o Fluminense. Está aqui. Bom, o Fluminense venceu o Resende 2-0, né? Um gol contra. O Fluminense jogou no sábado à tarde em Volta Redonda, que é longe pra caramba do Rio de Janeiro. Todo mundo fala isso. É como se fosse de São Paulo Presidente Prudente, coisa de 500 quilômetros por aí. O Fluminense jogou em Volta Redonda contra o Resende. O Resende não pode jogar na sua casa. Vou jogar lá no estádio Voltaço Raulino de Oliveira, né? E o Fluminense ganhou tranquilamente. 2-0. O Fluminense está se preparando para a Libertadores da América, está se preparando bem para a Libertadores da América. O Fluminense vai diretamente à fase de grupos, algo que não aconteceu em 2022. Em 2022, o Fluminense foi para a pré-Libertadores e caiu para o Olímpia, né? E agora o Fluminense fez o que tinha que fazer, né? Foi lá, venceu o jogo, gol contra do Janderson, que era uma jogada do Cano, inclusive vários torcedores do Fluminense nas redes sociais fizeram L, achando que o gol seria do Cano, seria dado para o Cano, na verdade não foi, foi dado contra.
E no final do jogo, Alan Carvalho fez 2-0, fechou a conta. O Fluminense tá muito bem com o Fernando Diniz. Manteve, aliás, o Fluminense não manteve, não. O Fluminense teve a estreia do Keno, que estava no Atlético Mineiro ano passado. Keno, segundo torcedores do Fluminense nas redes sociais, jogou bem, né? Mas o Keno, a gente sabe, joga bem um período do ano e depois no outro período não joga. Então, e o Fluminense do Fernando Diniz vai seguindo o seu caminho até tem aí apenas o Campeonato Carioca para se preocupar até março e em abril, desculpa, em abril vai jogar a Libertadores da América. Não sabe o adversário ainda, não sabe o grupo, que ainda não teve sorteio. Aliás, a gente vai comentar o sorteio aqui da Libertadores. E Fluminense está tudo bem. Vamos para a próxima rodada. Vamos já projetar a próxima rodada do Campeonato Carioca, que é nesse fim de semana. Começa amanhã Fluminense Nova Iguaçu. O Fluminense tem tudo para ganhar. Maracanã, primeiro jogo do Fluminense no ano em casa, né? Amanhã, na quarta-feira. Vamos falar só dos times grandes, né? Os times pequenos vocês estão vendo aí. Banco e Resende, Madureira e Flamengo e tal. Madureira e Flamengo, mesmo Madureira que enfrentou time C do Vasco, na quarta-feira, Madureira e Flamengo, 7 horas da noite. 9 horas da noite, Boa Portuguesa e Boa Vista, no Campeonato Carioca. Na quinta-feira, Volta Redonda e Botafogo. Madureira e Flamengo, Conselheiro Galvão e Madureira, tá? Dito eu. Ou então vai para Cariacica esse jogo, ainda tem que confirmar. Volta Redonda e Botafogo. Joga na quinta-feira, 7h30 da noite, no Raulino de Oliveira. E 9h10 da noite, como a gente disse, a transmissão da Band, Audax e Vasco. O Audax de Angra dos Reis e Vasco da Gama, né? Vamos agora passar para o Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, que começou nesse fim de semana, e começou com muita surpresa. Com muita surpresa, como você pode ver aqui. Palmeiras e São Bento 0-0. Foi o primeiro jogo dos times grandes do Campeonato Paulista. E todo mundo imaginava que o Palmeiras ganharia de uma goleada. Não foi assim que aconteceu. Não foi assim que aconteceu. A equipe do Palmeiras empatou em 0-0. Teve 2 gols bem anulados pela arbitragem. Jogou mal. Cruzou 39 bolas no gol. Eu não pude acompanhar esse jogo totalmente, mas o Palmeiras jogou completo. O Palmeiras jogou com o time que vai jogar a Supercopa dia 28, contra o nosso glorioso Flamengo. É o seguinte, o Palmeiras jogou completo e não passou do zero contra o São Bento Sorocaba, que vinha da segunda divisão do Campeonato Paulista. Vamos lembrar, Campeonato Paulista Série A2, o São Bento foi vice-campeão, perdeu para a Portuguesa, né? E estreou contra o Palmeiras e arrancou um empate no Allianz Parque. Muito bom para o São Bento, muito bom para o São Bento, péssimo para o Palmeiras. Embora o Palmeiras a gente sabe que vai passar tranquilamente na primeira posição do grupo, né? O Endrick jogou bem, mas a equipe do Palmeiras um todo não foi bem. Claro, tem que se contar que é a primeira fase, que é a primeira rodada, que é uma volta, a primeira rodada da temporada, que é uma volta, que é uma volta de férias, então, que é uma volta de férias, então, assim, há de se dar esses descontos. Palmeiras e São Bento zero, mas o Palmeiras com mesmo com todo esse com a volta das férias, com o primeiro jogo pós-temporada, tem time para ganhar do São Bento. Então foi um fiasco sim dentro de casa. Dentro de casa, a equipe do Palmeiras que agora sai para jogar quinta-feira em Ribeirão Preto contra o Botafogo, que venceu a Portuguesa. Então, Palmeiras vai ter que vencer em Ribeirão Preto. Caso contrário, vai ter que ganhar o clássico no fim de semana em cima do São Paulo. Muito bem. Encerrando aqui o Palmeiras, vamos passando agora para Corinthians. E Corinthians, hein? Vamos agora com
comentário sobre Bragantino e Corinthians. Corinthians estreou em Bragança Paulista, estádio cheio. Estádio cheio. Corinthians jogou nada. Com todo respeito aos corintianos, mas o Corinthians não jogou absolutamente nada contra o Bragantino. Aliás, eu assisti o jogo. Eu tenho que assistir para comentar aqui, né? Eu me privei de assistir Real Madrid e Barcelona para assistir Bragantino e Corinthians. E foi um horror. Um horror. Não por parte do Bragantino, mas sim por parte do Corinthians. Corinthians estreou o Fernando Lázaro como treinador oficial. Primeiro jogo do Fernando Lázaro à frente do Corinthians. Não foi bem. O Cássio O Cássio pegou umas 8, 9 bolas ali que eram factíveis de gol para o Bragantino. O Bragantino deve ter ganhado de 8, 9-0. Se não fosse o Cássio, o Corinthians teria perdido de muito mais. Perdeu de 1-0 apenas com um gol já na reta final do segundo tempo, né? E o Bragantino mandou no jogo, o jogo inteiro, o jogo inteiro, o jogo inteiro. O Corinthians não jogou nada. Absolutamente nada. O Corinthians está com um time de média de idade alta, acima dos 30 anos. Perdeu o Fausto Vera, sabe-se lá por quanto tempo, porque o Fausto Vera saiu machucado, saiu lesionado. E o Corinthians agora vai ter que correr atrás, vai ter que ganhar. Claro que dos times grandes foi o que enfrentou o adversário mais complicado. Essa é a verdade. Agora, tem uma outra verdade aí. Se o Corinthians não se arrumar, vai ter problemas na Libertadores. Vai ter problemas na Libertadores. A sorte do Corinthians em que está diretamente no grupo, na fase de grupos da Libertadores. Mas com esse time jogando desta maneira, não vai muito longe em competição nenhuma. Precisa melhorar. Aliás, o Corinthians, assim como o São Paulo, eles precisam acordar para a vida. Porque os times que estão, os seus maiores rivais, Palmeiras, Flamengo, Vasco, estão começando a se ajeitar. Se o Corinthians achar que ainda joga pelo nome, pela camisa, pela, pela mística da Fiel, e se o São Paulo ainda acha que joga pela camisa, pelo nome e pela torcida, esses times vão demorar muito para voltar a ganhar um campeonato. Ou o Corinthians se ajeita, ou o Corinthians, é, ou o Corinthians começa a entender que ele está num patamar mais baixo que outros times, ou então a equipe do Corinthians vai brigar por coisas muito pequenas esse ano, sem dúvida alguma. Aliás, outra coisa que a gente tem que falar é o seguinte: é que o Corinthians tem que pensar já numa substituição para o Cássio. Cássio já está há 11 anos à frente do gol do Corinthians. E os seus reservas ainda não estão, é, não estão à altura de substituir o Cássio. Sempre que o Corinthians tem que jogar com o goleiro reserva, o Corinthians toma 2, 3 gols, coisa que não é habitual do Corinthians. Coisa que não é habitual do Corinthians. Veja o jogo de hoje, por exemplo. Se não fosse o Cássio, o Corinthians tomaria uma goleada. Jogo de domingo. Então, a dirigência do Corinthians já tem que pensar numa substituição para o Cássio urgentemente, que o Cássio não vai jogar a vida inteira no Corinthians. E já está há 11 anos do clube, né? Inclusive, por falar em Bragantino e Corinthians, eu acompanhei ontem esse jogo pela transmissão da Record TV, que foi uma transmissão até bacana, interessante e tal. A Record tem o direito, tanto na internet, no streaming, como também pela TV aberta. Só que eu acho que a Record comete um grande erro. Um grande erro. Primeiro, não ter dois comentaristas na transmissão ao vivo. Tem só o comentarista, que é o Dodô, e tem o Renato Marcília, que é comentarista de arbitragem. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar do Renato Marcília. É o seguinte, tem o Márcio Canuto, que faz o pré-jogo no estádio, né? Márcio Canuto, veterano, Márcio Canuto,
enfim, sempre fez esse tipo de cobertura, entrevistando torcedor, entrevistando corredores de São Silvestre. Assim, é um cara genial, um cara brilhante, né, no que faz. Só que, ao mesmo tempo, a Record comete um erro. Nada contra o Lucas Pereira que narrou o jogo. Nada contra. Foi a primeira vez, aliás, que eu vi um jogo narrado pelo Lucas Pereira e gostei. Achei que o Lucas Pereira tem um time, tem um ritmo interessante. Ele tenta mesclar ali a narração com um pouquinho de humor, às vezes, mas ainda muito primitivo ainda. Primitivo ainda, apesar do Lucas Pereira ter uma carreira já bastante interessante, mas não a ponto de se destacar tanto como que se destaca na Record TV. Mas a Record TV não pode colocar o Silvio Luiz no R7. Não dá. Tem que colocar. R7 é o portal da Record, que é o Play Plus. Portal e o streaming da Record que transmitem o Campeonato Paulista. Não pode colocar o Silvio Luiz. Silvio Luiz é um narrador clássico. Não pode colocar o Silvio Luiz no Play Plus. Tem que colocar o Silvio Luiz de vez em quando. Pode até revezar com o Lucas. Um faz domingo, outro faz quarta. Mas tem que colocar o Silvio Luiz de vez em quando na TV aberta. Porque foi ali que o Silvio Luiz fez a sua carreira como narrador. E acho muito ruim para o Silvio Luiz terminar a carreira dessa forma, né? Tendo Bola e Carioca como comentaristas, fazendo ali uma transmissão que é muito abaixo do que o Silvio Luiz já mostrou e do que o Silvio Luiz pode fazer. Eu acho que a Record TV comete um erro em deixar o Silvio Luiz de fora da televisão. Além disso, o Silvio Luiz é considerado, junto com o Galvão Bueno, junto com o Luciano do Vale. Para quem não sabe, o Luciano do Vale foi um grande narrador, que infelizmente faleceu em 2014. Três pilares da narração brasileira. Você não pode escantear um narrador como esse. Um narrador como esse no jogo Bragantino e Corinthians, ele faria festa. E você vê claramente que o Silvio Luiz não está totalmente contente em ficar para um nicho só, um nicho pequeno, minúsculo, que vai e acessa o site da Record para assistir esse jogo, para assistir esses jogos. E está feliz, não está feliz. E pela história do Silvio Luiz, é preciso que o Silvio Luiz seja respeitado nesse sentido. Eu acho que a Record desrespeita o Silvio Luiz, né, nisso aí. Poderia colocar o Silvio Luiz quarta-feira lá, Guarani e Santos, que é o jogo da Record. Poderia. Faz um domingo, Lucas, na quarta, o nosso Silvio Luiz lá, Guarani e Santos. É um atrativo a mais para atrair o público. Agora, a narração do Lucas Pereira ainda não chegou nesse patamar. Ainda não chegou nesse patamar. Agora eu queria comentar um pouco sobre o Renato Marcília. Eu senti aí já traçando um paralelo com a transmissão do jogo do São Paulo, que nós vamos comentar aqui daqui a pouco, São Paulo e Ituano. O nosso Renato Marcília disse que a torcida do Corinthians, aos 43 minutos, começou a acender aqueles iluminadores lá. Como é que chama aquilo, gente? Eu sempre esqueço o nome daquilo. Aqueles, aqueles iluminadores do estádio, é, justamente para parar o jogo, para poder o time do Corinthians se remontar e uma estratégia para o time do Corinthians parar o jogo, respirar e ponto. Primeiro, a torcida não é boba. O Corinthians não ia matar nem virar aquilo. O Corinthians, naquela ocasião, já estava já estava entregue na lona. O Corinthians não tinha jogado nada e não ia jogar. Não ia jogar. Parece que o Corinthians não voltou da pré-temporada ainda. Claro, primeira rodada a gente dá um desconto. Mas, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. A torcida faz aquilo ali, não é uma jogada, não é um caso pensado. O que ela quer fazer? Ela quer fazer, é a festa. E eu duvido que a pessoa, vamos paralisar o jogo aqui porque o Corinthians tem que se remontar e tem que voltar outro. Acho que não. Ali também está todo mundo é, hum, na neura do jogo. Acho que ninguém pensa nisso.
E traçando um paralelo com o jogo do São Paulo, que foi mais tarde, inclusive vamos botar aqui o jogo do São Paulo 0-0 frente ao Ituano. Traçando um paralelo com o jogo do São Paulo foi transmitido pela TNT. Aí já uma equipe extremamente experiente, com o André Henning transmitindo, Bruno Formiga comentando, como sempre comentando muito bem. Aliás, eu nunca questionei o Bruno Formiga em nada. Nunca questionei. É interessante como o meu pensamento coliga com o dele de uma maneira foda. E a repórter, na época, e a repórter da TNT, a Monique Danello, disse que os 8, 10 minutos de acréscimo que os árbitros estão dando no Campeonato Paulista é em decorrência do que aconteceu na Copa do Mundo. Aí a gente volta para a transmissão anterior. O senhor Renato Marcílio, no jogo Bragantino-Corinthians, disse que os 8 minutos de acréscimo em que o juiz Rafael Claus deu lá o jogo Bragantino-Corinthians, a equipe aliás, não era em decorrência do que aconteceu na Copa. Então, qual que é o certo? Qual que é o certo? Uma equipe de transmissão fala uma coisa, a outra equipe de transmissão fala outra coisa. Se você acompanha os dois jogos, você fica perdido. Você fica perdido. Ou começa a ter os comentaristas de arbitragem. No caso da Monique Danella, ela não é comentarista de arbitragem, mas ela, obviamente, leu o regulamento inteiro. Provavelmente ela tinha aquilo na mão para falar. Ou os comentaristas de arbitragem param de passar a mão na cabeça dos árbitros, ou simplesmente param de comentar. Porque está ridículo a defesa que eles fazem dos árbitros. É um negócio absurdo. A central da apito da Globo, que não trabalhou ontem, trabalhou apenas em outros campeonatos que a gente não acompanha aqui. Cara, não dá. A central da apito sempre passa, sempre dá um jeito de dizer que o árbitro tá bem. E não é assim. Então, ou a gente estuda a regra de fato dos campeonatos, ou então simplesmente deixa sem comentário de arbitragem. Simples assim. Agora, passando para o jogo do São Paulo e Ituano, foi 0-0, mas o 0-0 não diz o que foi o jogo. São Paulo, vamos falar do que é prioritário aqui praticamente, né? Nosso grande São Paulo Futebol Clube, o nosso Rogério Ceni, estreou ontem 3 jogadores, estreou o Rafael no gol, que não teve trabalho nenhum, porque o Ituano foi nenhuma vez lá na frente, apesar de vocês estarem vendo que os 6 chutes do Ituano, o Ituano jogou nada, jogou com 10 lá atrás, inclusive o técnico do Ituano disse que a prioridade dele era ficar atrás mesmo, era arrumar para jogar com empate. E o São Paulo jogou bem, ele não jogou mal. Só que o que a gente viu foi parecido com uma repetição do que era no passado. Um time com muitas finalizações, você vê aqui 22 finalizações, estamos aqui com os scouts do jogo, 22 finalizações contra 6 do Ituano, só que das 22, só 4 em direção ao gol. 4. Não dá. Não dá. Não dá assim. É o time que cisca, cisca, cisca e não tem efetividade. São Paulo estreou o goleiro Rafael, que não teve muito trabalho. Rafael que veio do banco de reservas do Atlético Mineiro. Estreou também o Pedrinho, que veio da base. Né, e estreou também o Elton Rato, que veio do Atlético Goianiense. Acho que os dois foram bem. O Rafael não dá para dizer que foi bem, porque não teve trabalho nenhum no jogo. Acho que os dois foram bem. Acho que a proposta do Rogério é uma proposta de time com velocidade pelos lados, mas precisa o Rogério entender que a equipe precisa ter uma efetividade maior. Efetividade maior. Precisa de um cara para botar a bola para dentro. Ele botou o Luciano no meio, até para fazer essas modificações. Botou o Luciano no meio, botou o Caleri muito enfiado à frente.
né? E aí, como o São Paulo não conseguia furar a barreira ituanense, vamos dizer assim, a barreira do Itu, do time de Ituano, a equipe do São Paulo simplesmente não conseguiu fazer o gol. Teve várias chances para isso, teve vários lançamentos, só que o São Paulo com bola aérea é muito ruim. No chão, o jogo do São Paulo é toque, é toque. Eu achei o Rodrigo Nestor muito bem no jogo de ontem, achei o Elton Rato muito bem, achei o Caleri um pouco marcado, mas o que ele pôde fazer, ele conseguiu fazer, só que não conseguiu calibrar a cabeçada para o gol. Então é isso. São Paulo precisa melhorar bastante. São Paulo que vai a Araraquara, na quinta-feira, enfrentar a Ferroviária. E vai ter a estreia do Jackson Rodrigues, o Jackson Martins, perdão. Vai ter também estreia de outros estrangeiros que agora eu não consigo me lembrar de cabeça. Vamos passar agora para o Santos para terminar. Santos, que fez uma belíssima homenagem ao Pelé, né? Fez uma belíssima homenagem ao Pelé, talvez uma das mais bonitas que eu pude ter visto na minha vida. Colocou lá o trono do Rei Pelé no centro da Vila Belmiro, né? Fez uma grande homenagem ao Pelé, colocou um uniforme parecido em homenagem ao Pelé. As comemorações dos gols do Santos, Santos foi o único paulista grande que venceu, mas venceu também frigidos, ó. Saiu atrás, né, como a gente está vendo aí, e foi patar de pênalti, depois virar os 95 do segundo tempo, o Santos sofreu. Desculpa, gente. Sofreu muito para virar contra o Mirassol. O Mirassol não é uma equipe boba. O Mirassol acabou de ganhar a Série C do Campeonato Brasileiro. É uma equipe que vem investindo, vai jogar esse ano a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Santos simplesmente venceu, fez o seu dever de casa, chutou menos que o Mirassol, chutou 9 vezes ao gol contra 14 do Mirassol, né? Como a gente está vendo aí, o Santos foi pragmático. Santos é um time fraco, essa que é a verdade. Estreou o Odair Helma como treinador, que é também um treinador é, não muito badalado, teve um bom trabalho no Fluminense, teve um bom trabalho no Inter, mas assim, não chegou a títulos, não chegou a títulos, mas é um treinador que consegue lidar com esse tipo de elenco. Então, o Santos, o único paulista que venceu na rodada, o único time grande, né, de São Paulo. E agora, para finalizarmos aqui, vamos passar aqui a tabela da próxima rodada do Campeonato Paulista. Lembrando que só comentamos aqui os times grandes. Então, temos aqui na quarta-feira Água Santa e Corinthians direto da Arena Corinthians. Corinthians de volta à Arena Corinthians. Corinthians precisa ganhar. Bragantino vai pegar o São Bernardo em São Bernardo. Também na quarta, 7 horas. O Corinthians joga 7h30, né? E aí, na quarta-feira, jogo da Record TV Guarani e Santos, 9h30 da noite. 9h35, no caso. E na quinta-feira, 7h30, Ferroviária e São Paulo. E 9h30, jogo da TNT, Botafogo e Palmeiras. Ferroviária e São Paulo em Araraquara, Botafogo e Palmeiras em Ribeirão Preto. No domingo, Choque Rei, Palmeiras e São Paulo. Vamos comentar aqui também. Então é isso, meus caros. Meus caros, é isso. Campeonato Carioca e Campeonato Paulista é isso mesmo. E voltamos na quinta-feira, pós-rodada. O jogo do Palmeiras terminou 11h30. A gente vai comentar aqui na quinta-feira. Eu vou fazer um monólogo, como eu estou fazendo agora, nessa segunda parte. E, pois é, nessa segunda parte. E depois, na sexta-feira, nós vamos fazer um programa diferente aqui. Eu sempre disse que o CV Connect não é um programa só de esportes, né? Não é um canal só de esportes, é um canal de várias coisas. E sexta-feira nós vamos comentar a festa da rainha da rainha do carnaval, que é no sábado. Então a gente vai fazer um prognóstico aqui, comentar aqui sobre as candidatas, comentar sobre a festa,
quem é favorito, quem não é favorito. Nós vamos comentar aqui com o Regis Ferreira, que é o nosso elo aí da cultura aqui do CV Connect. Regis Ferreira, volta de Thiago Saraiva. É isso. Vinícius Alvarenga não pôde estar presente nesse segundo bloco, mas estará conosco na semana que vem. E a semana que vem a gente já vai ter outros programas, como um programa de política, um programa de saúde, e a gente já vai tocando barco até o final do ano. Tá certo? Muito obrigado. Curtem, comentem, compartilhem. É isso aí. Sabadão, olha, sexta-feira, esse programa, quinta-feira, na madrugada, aí de quinta para sexta, nós vamos botar o comentário da segunda rodada dos campeonatos estaduais, projetando também o Campeonato Gaúcho, que vai começar no sábado, e o Campeonato Mineiro, que pode começar, e também falando sobre o nosso carnaval sexta-feira. Nós vamos fazer um programa aqui especial para comentar sobre a festa da escolha da rainha do carnaval. Carnaval de Campina Verde, que é o melhor carnaval do mundo. Você que está no Spotify, muito obrigado. Você que está no YouTube, muito obrigado. E é isso. Valeu!